livro em áudio esquematizado por Cristiane Batista, grata. Adam Smith e Freud. Deleuze e Guattari. Marx dizia: o mérito de Lutero foi ter determinado a essência da religião não mais do lado do objeto, mas como religiosidade interior. O mérito de Adam Smith e de Ricardo foi terem determinado a essência ou a natureza da riqueza não mais como natureza objetiva, mas como essência subjetiva abstrata e desterritorializada, atividade de produção em geral. Porém, como esta determinação se faz nas condições do capitalismo, eles objetivam de novo a essência, alienam-na e reterritorializam-na, mas agora sob a forma da propriedade privada dos meios de produção. Desta maneira, o capitalismo é, sem dúvida, o universal de toda a sociedade, mas apenas na medida em que é capaz de levar até certo ponto sua própria crítica, isto é, a crítica dos procedimentos pelos quais ele reencadeia o que, nele, tende a libertar-se ou a aparecer livremente. É preciso dizer o mesmo de Freud: sua grandeza foi ter determinado a essência ou a natureza do desejo não mais em relação a objetos, fins e mesmo fontes, territórios, mas como essência subjetiva abstrata, libido ou sexualidade. Acontece que ele ainda reporta esta essência à família como derradeira territorialidade do homem privado, donde a situação de Édipo, primeiramente marginal nos 3 ensaios, depois, fechando-se cada vez mais sobre o desejo. Tudo se passa como se Freud se desculpasse pela sua profunda descoberta da sexualidade, dizendo-nos: pelo menos isto não sairá da família. O pequeno segredo sujo, em vez da imensidão entrevista. O assentamento familista, em vez da deriva do desejo. Os pequenos riachos recodificados no leito de mamãe, em vez dos grandes fluxos descodificados. A interioridade, em vez de uma nova relação com o fora. Através da psicanálise é sempre o discurso da má consciência e da culpabilidade que se alça e encontra seu alimento, o que se chama curar. É, pelo menos em 2 pontos, Freud absolve a família real exterior de qualquer falta, para melhor interiorizá-las, a falta e a família, no menor membro, a criança. A maneira pela qual ele estabelece um recalcamento autônomo, independente da repressão, a maneira pela qual ele renuncia ao tema da sedução da criança pelo adulto, substituindo-o pelo fantasma individual, pondo os pais reais como inocentes ou mesmo como vítimas, pois é preciso que a família apareça sob 2 formas: uma, em que ela é indubitavelmente culpada, mas apenas na maneira em que a criança a vive, intensamente, interiormente, e que se confunde com sua própria culpabilidade; a outra, em que ela permanece como instância de responsabilidade, diante da qual se é culpado, enquanto criança, e em relação à qual vem a ser responsável enquanto adulto. Édipo como doença e como saúde, a família como fator de alienação e como agente de desalienação, ainda que apenas pela maneira como é reconstituída na transferência. Foi o que Foucault mostrou em páginas tão belas: o familismo inerente à psicanálise destruiu menos a psiquiatria clássica do que a coroou. Depois do louco da terra e do louco do déspota, o louco da família, o que a psiquiatria do século XIX pretenderá organizar no asilo a ficção imperativa da família, a razão pai e o louco menor. Os pais são doentes tão só de sua própria infância. Tudo isto encontra seu acabamento fora do asilo, na psicanálise e no consultório do analista.
Freud é o Lutero e o Adam Smith da psiquiatria. Ele mobiliza todos os recursos do mito, da tragédia e do sonho para reencadear o desejo, mas agora no interior, um teatro íntimo. Sim, Édipo é o universal do desejo, o produto da história universal, mas com uma condição que não é satisfeita por Freud, a de que Édipo seja capaz, pelo menos até certo ponto, de fazer sua autocrítica. A história universal não passa de uma teologia se ela não conquista as condições de sua contingência, de sua singularidade, de sua ironia e de sua própria crítica. E quais são essas condições, esse ponto de autocrítica? Descobrir sob o assentamento familiar a natureza dos investimentos sociais do inconsciente. Descobrir sob o fantasma individual a natureza dos fantasmas de grupo. Ou, o que dá no mesmo, levar o simulacro ao ponto em que ele deixa de ser imagem de imagem para encontrar as figuras abstratas, os fluxos esquisas que ele recepta, ocultando-os. Substituir o sujeito privado da castração clivado em sujeito de enunciação e em sujeito de enunciado, e que apenas remete às duas ordens de imagens pessoais, pelos agentes coletivos que por sua conta remetem a agenciamentos maquínicos. Reverter o teatro da representação, fazê-lo verter, correr na ordem da produção desejante, eis toda a tarefa da esquizoanálise.